Olá pessoal, eu sou Gilson Oliveira Souza, eu sou estudante da UNEB, do curso de Engenharia Agronômica da Universidade do Estado da Bahia, no campus 22 do Euclides da Cunha. Nosso trabalho, né, aqui na Semana Científica do Agreste Pernambuco, é a caracterização físico-química de compostos orgânicos à base de resíduos de sisal, esterco de aves e de ovinos. Os autores, eu, Gilson Oliveira Souza, a colega Geisla Dias da Paz e o professor e orientador Harrison Magno Borges Pimenta. Principais tópicos de nossa apresentação, de nosso trabalho, a introdução, o objetivo, metodologia, resultados de discussões, conclusões e as referências. Um pouco sobre nosso tema, o sisal, né, que é essa planta aí que vocês estão vendo, o Agave cisalanda perrine, é uma planta de importância socioeconômica para a região semiárida da Bahia, que aí dá nome a um território composto por 20 municípios. Ou seja, esses 20 municípios dependem direto ou indiretamente da renda com o sisal em qualquer parte da cadeia produtiva. E aí, apesar dessa importância, né, o principal produto extraído, que é a fibra, ela corresponde a apenas 4% da folha dessa planta. E aí, nesse processo de extração, acaba gerando alguns resíduos. Esses resíduos correspondem aos outros 96%. Porém, esses 96%, 80% é resíduo líquido e 16% é o resíduo sólido. Que aí que a gente fez esse trabalho em cima desses resíduos sólidos. E aí, esse trabalho ele traz uma das alternativas para aproveitamento desse material. Então, um pouco da introdução, eles são gerados a partir do desfibramento da folha, né? E aí esses resíduos são compostos por mucilagem, bucha e o suco, né? Ou o resíduo líquido, que são frequentemente descartados inadequadamente pelos produtores, ou seja, eles geralmente jogam lá no local de desfibramento e fica lá, e isso gera algum problema ambiental. Para vocês terem uma noção, cerca de 5 milhões de toneladas anuais são gerados desses resíduos. E aí são muito pouco utilizados, geralmente os produtores eles não utilizam para alimentação animal ou para a própria adubação das plantas, né, como deveria ser utilizado. E aí alguns que utilizam para cobertura de solo, por exemplo, eles utilizam jogando nas entrelinhas das plantas de sisal. Isso aí acaba perdendo nutrientes e a própria fermentação ali pode acabar matando a planta. Então, a viabilidade mesmo é utilizar o composto orgânico, a compostagem, que é justamente passar essa matéria orgânica, né, passa pelo processo de compostagem até ser um produto viável para a agricultura, né? Ser um adubo orgânico, por exemplo. E aí nosso objetivo, né, é caracterizar os compostos orgânicos à base de resíduos sisal, esterco de aves e de ovinos, tendo em vista a necessidade de alternativas viáveis para o aproveitamento desses materiais e sua fácil obtenção no território do sisal aqui na Bahia. A metodologia, né, os locais, o resíduo sisal e o esterco de aves foram coletados no assentamento Rose, numa propriedade rural, lá no município de Santa Luz, no território do Sisal, e o esterco de aves foi coletado no município de Euclides da Cunha, no território semiárido Nordeste 2. E aí o experimento ele foi realizado na área coberta, né, de cimento batido, próxima à casa de vegetação, no campus 22 da UNEB de Euclides da Cunha. Foram três formulações de compostos, todas com 100 quilos, né, em média de 100 quilos. E aí o resíduo sisal 100%, a primeira pilha. A segunda pilha foi o resíduo sisal com esterco de aves, sendo 50% de cada material. E o terceiro foi o resíduo sisal com esterco de ovinos, sendo 50% de cada material também. E aí essas três pilhas foram organizadas de maneira uniforme, inicialmente com as dimensões, né, 1,5 m de largura por 2 metros de comprimento e 0,40 de altura, e posteriormente foram moldadas para o formato cônico, né, com raio de 1,75 m por 0,45 de altura. No início da compostagem, essas pilhas foram revolvidas diariamente, molhadas, e depois essa frequência reduziu, né, para dias alternados, dia sim, dia não, justamente para acompanhar as regras diárias e foram feitas com um regador de 10 litros até o aparecimento da macrofauna, aquelas pulpas de besouro, de mosca, enfim. Os parâmetros da compostagem, alguns foram levados em consideração justamente para o tempo de maturação, para a gente ir acompanhando quando poderia ficar bom esse material para a questão da análise. Então, a temperatura, a gente utilizou a metodologia de Oliveira 2004, que é justamente utilizar uma barra de ferro, e aí a gente introduz essa barra de ferro no ângulo de 45 graus, 0,45 metros de profundidade, e aí depois a gente vê a questão da temperatura, vai medindo de acordo aos dias. E aí, inicialmente, teve aquele aumento considerável conforme a bibliografia, e ao longo dos dias ocorreu o aumento, foi controlando aos poucos, com revolvimento e regas, até ter o resfriamento por completo. A questão da aeração foi ideal, já que não teve tanta compactação do material.
A umidade se manteve, o material úmido, porém, pressionado com as mãos, né, não escorria água. Então, era o material ideal para a questão da compostagem. E aí, o experimento, né, essa questão da compostagem, teve 95 dias de maturação até seus sinais físicos de coloração escura, cheiro e textura de terra, que é recomendado pela literatura. As coletas são realizadas, essas coletas ao final dos 95 dias de cada material. Esse material foi identificado e enviado para o laboratório. A caracterização foi feita através da comparação, ou seja, compara o resíduo sisal 100% com esterco de aves e com esterco bovino, né? As misturas entre si, e aí principalmente a variação de macronutrientes, micronutrientes, e aí alguns teores, né, de carbono e nitrogênio, a relação CN, os teores de matéria orgânica, umidade, CTC, pH e condutividade elétrica. O laboratório ele utilizou a metodologia baseada no mal-à-volta, né, com os extratores para cada tipo de nutriente, e aí a gente traz no artigo. Sobre os resultados de discussões, né, é a caracterização dos macronutrientes. Então, já se vê aqui que o resíduo sisal 100%, né, o composto somente com resíduo sisal, ele teve um salto maior em relação aos demais, apresentando um percentual maior de nitrogênio. Já em questão do fósforo, o resíduo de sisal com esterco de aves teve um maior incremento, vamos dizer assim, né, em comparação aos demais. Quando se diz do potássio também, né, teve um maior aumento. O resíduo sisal 100% ele teve um maior número de cálcio, né, um maior percentual de cálcio e também de magnésio, né, comparado aos demais. Já na questão dos micronutrientes, é possível ver que o resíduo sisal 100% ele teve um número maior a questão do boro, e aí o resíduo sisal com estercovino já apresentou um número maior de cobre, né, maior do que os demais e também de ferro, de manganês, né? De zinco já teve um maior percentual, né? Uma maior quantidade de miligramas por quilo no resíduo sisal com esterco de aves, e assim como também teve na questão do sódio, né? O sódio foi bem presente nesse material. E aqui as relações, né? É, a questão da relação CN, a literatura traz na média de 10, né? Então, eles estavam próximos da média. O teor de matéria orgânica aqui, ó, o resíduo sisal 100% teve maior, assim como a questão da CTC. A umidade prevaleceu também, porém não tendo muita diferença. O pH foi semelhante, né, com o resíduo sisal e esterco de aves, e o resíduo sisal com esterco de ovinos, na verdade. E aqui ele teve também uma maior condutividade elétrica. E as conclusões, né? O composto de resíduo sisal 100% ele teve maiores valores e mais parâmetros, né, do que a gente trouxe. Então, teores de nitrogênio, cálcio, magnésio, boro, a questão da matéria orgânica, a CTC e umidade, além também do pH, que foi parecido com o resíduo sisal com estercovino. Isso mostra, né, que a viabilidade da compostagem para os produtores rurais passarem a utilizar esse material em suas propriedades, ao invés de somente espalhar, né, eles passarem por esse processo de compostagem e obter um material um pouco mais rico na questão de nutrientes, na questão de matéria orgânica que vai contribuir para o solo. Na questão, por exemplo, do resíduo sisal com esterco de aves, ele trouxe a questão do fósforo e do potássio, muito importante, né, para a questão do solo, além do zinco e da relação CN. Ou seja, apesar do resíduo sisal 100% ele ter um número, maiores valores e mais parâmetros, isso não descarta a utilização, por exemplo, do resíduo sisal com esterco de aves e também do resíduo sisal com esterco ovino, ou seja, o produtor rural, o pequeno agricultor familiar, ele pode estar fazendo essa compostagem com esses materiais e obtendo esse material para reposição, né, ciclagem de nutrientes em sua propriedade. E aí o resíduo sisal com estercovino, ele teve também a questão da quantidade do cobre, do ferro, do manganês, o pH igual ao resíduo sisal 100%, e a condutividade elétrica maior, né? E aí as demais conclusões que a gente traz é justamente que esse material, por ser abundante, né, então ele traz essa ideia de poder utilizar esses materiais, principalmente para os produtores, são pequenos produtores que não têm tanta, vamos dizer assim, a questão econômica, né, presente, então seria mais viável eles passarem a reutilizar, justamente pelo preço de questão de adubos químicos, enfim, outras fontes de adubação. Então, a adubação orgânica que vem diretamente do material que ele está jogando fora, né? Então, passar a reutilizar esses materiais contribui sustentavelmente para a sua propriedade. Então, aqui são nossas referências, né? E desde já a gente agradece a oportunidade por estar participando da Quinta Secap e espero que nosso trabalho seja um dos principais, né? Que a gente traga realmente uma transformação para a nossa região, que é o território de Cisal aqui na Bahia. Obrigado.